Todas as minhas primeiras grandes conquistas da vida vieram da venda do brigadeiro. Assim, é impossível você cobrar de 3 a 10 vezes mais na tradicionalidade. Então eu cresci com matriarcas da família que produzem para vender. Então eu sempre vi o doce como uma oportunidade de ganhar dinheiro. E o que torna a minha empresa única é o que eu faço do jeito que eu faço. E eu tô conseguindo oferecer para pessoas adultas a primeira vez que elas estão entrando em contato com o brigadeiro servido desse jeito. Eu tenho mensagem de gente falando assim, eu nem tô grávida ainda. Quando eu tiver, eu vou contratar você. Eu já fiz parceria com um influenciador de 5 milhões de seguidores, que não me gerou um seguidor a mais. Porque não é, assim, retorno é contrato fechado, dinheiro na conta. As pessoas cada vez mais se interessam por histórias reais. Eu vou fazer a pergunta direta e reta, diretoria, direta e reta. Ô Lu, dá pra viver de brigadeiro? Fala, diretoria! Quanto mais você compete para ser o melhor, mais você se afasta do sucesso. O jogo da competição não é competir para ser o melhor. O jogo da competição é competir para ser único, para ser inigualável. E muitas vezes, e na maioria das vezes, transformar aquilo que todo mundo faz numa oferta totalmente diferente, numa oferta diferenciada de um jeito que só você sabe fazer. E com essa abertura que eu quero apresentar a minha convidada de hoje, porque o produto, a empresa dela, o jeito que ela faz as coisas, o jeitão que ela faz as coisas é totalmente único, diferenciado e, do meu ponto de vista, inigualável. Eu tô falando com vocês de Luana Forlenza. Seja muito bem-vinda. Muito bom estar aqui com você, ao Feira de é uma Clientes. honra. Tá à vontade? Tô super à vontade, pronta para começar esse papo. Então vamos nessa. Vamos. Para começar, queria que você falasse para essa nossa diretoria, porque aqui é o seguinte, essa é a minha diretoria, é a nossa diretoria, por isso que eu sempre abro dizendo, fala diretoria. Queria que você começasse dizendo quem é você. Vamos lá. Eu sou a Luana, tenho 29 anos, sou Relações Públicas de formação, sou uma apaixonada por viagens, sou uma apaixonada por experiência, sou uma apaixonada por história para contar. Sou neta de italianos e árabes, isso é muito importante na minha história. E sou uma empreendedora, sou uma confeiteira apaixonada por doces e por as histórias que se voltam à mesa quando tem um bom doce. Falando nisso, acho que então a gente já pode apresentar Vambora. o teu negócio, dona de um negócio que, no meu ponto de vista, um negócio que me chamou muito a atenção desde a primeira vez que eu ouvi falar de você. Então, quando eu ouvi falar de você, eu já entrei nas suas mídias sociais, fui procurar saber o que você estava fazendo por aí, e me chamou muita atenção a Cubos de Açúcar, que é o nome da tua empresa. E aí, para não ficar no subjetivo, eu queria que você contasse um pouco como é que o que a Cubo faz, como é que a Cubo nasceu. Então, conta para nós um pouco dessa história. A história, acho que a história da Cubos e a minha história, eu nem sei onde começa essa história de tão unida que ela é, mas a Cubos de Açúcar hoje é uma empresa que trabalha majoritariamente com produção de brigadeiro. Então a gente não trabalha com nenhum outro tipo de doce, eu tenho uma especialidade que eu acho que isso é muito importante. Meu produto é o brigadeiro, a gente trabalha com brigadeiro de diversas formas, e a Cubos de Açúcar nasceu há 9, diria que esse ano fazem 10 anos de existência de Cubos de Açúcar. Eu venho de uma família que tem a comida como fonte de renda. Então eu cresci com matriarcas da família que produzem para vender. Então eu cresci com a fonte de renda da minha avó sendo venda de esfirra, eu cresci com a venda com a vida da minha tia-avó sendo a venda de doces para festa. Então eu sempre vi o doce como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então a minha história começa, na verdade, antes do empreender, vem a minha necessidade de ver o mundo. Então eu, com 14 anos, comecei a vender doce na cidade, porque eu queria viajar. E eu falei, mãe, eu quero viajar. E ela falou, tudo bem, eu não tenho como. Falei, eu posso ir atrás? Pode. E aí eu comecei a vender pão de mel na cidade. Eu tinha, com 14 anos, ponto de venda nas cidades. Então a gente vendia na conveniência do posto, um consignado levava 10, no fim da semana ia pegar o que tinha sobrado. Então eu acho que a veia empreendedora, ela é muito natural minha. E isso continuou. Então eu sempre
tive o doce como uma forma de ganhar dinheiro, assim. Eu sabia que se eu vendesse, o dinheiro voltava pra mim. Entrei na faculdade e fui fazer relações públicas. Meu sonho era ser produtora de eventos. Fui por alguns anos. Tive um sonho corporativo fora do mundo empreendedor, antes do empreendedorismo me abraçar. Fui pra faculdade, mesma coisa, assim. O que minha mãe me dava era suficiente pra pagar minha vida, meu aluguel, meu mercado. Mas eu queria mais, não era suficiente pra mim só viver uma vida. E aí eu vendia na faculdade palha italiana, e aí com esse dinheiro eu conseguia viajar, enfim, eu digo que todas as minhas primeiras grandes conquistas da vida vieram da venda do brigadeiro, assim, grandes primeiras viagens, grandes primeiros momentos que eu vivi, eles vieram desse fruto do meu trabalho. E aí, numa viagem com amigos, a gente estava em Salvador, num período de greve universitária, então você pode ver que a Cubus, ela vem mesmo de uma jovem, com vontade de fazer alguma coisa, e a gente sentado numa roda, e eles falando, mas por que você não torna isso oficial? Por que você não transforma? Vai vender, faz um Instagram, divulga seu produto, é muito bom. Eu sempre fui a amiga que fiz o brigadeiro quando chegava na casa das pessoas. E eu falei, putz, boa ideia, então vamos pensar num nome? Vamos. E ali sentados chegamos em Cubo de Açúcar. E aí, então, numa sala de Salvador, nasce oficialmente a Cubo de Açúcar como um negócio que eu, por alguns anos, vivi no paralelo. Então, eu trabalhei como produtora de eventos muitos anos em grandes empresas de São Paulo, mas sempre fiz data comemorativa, ou vendia no escritório. Então, eu sempre tive o doce ali como a Cubus como um plano B. Ela existia ali, mas não era o meu foco. Então a Cubus por muitos anos foi essa empresa que cresceu junto comigo, e até o momento a gente pode aprofundar mais pra frente, de que eu olhei pra ela e eu falei, é você mesmo que vai ser meu futuro. E aí há 3 anos a Cubo de Açúcar, ela é uma empresa que é meu trabalho exclusivo. Então, acho que é daí que vem. É de um exemplo feminino, matriarca familiar, é de uma vontade. Então, a Cubo de Açúcar, ela não é só uma empresa. A Cubo de Açúcar, ela é minha família, ela é meus sonhos, ela é minhas conquistas. A Cubo de Açúcar, ela é muito mais. Antes dela ser o meu ganha-pão, antes dela ser a minha empresa, ela significou muita coisa pra mim. Então, a Cubus, ela faz parte de mim de uma forma muito única. A essa altura, o imaginário coletivo, ele tá pensando naquele brigadeiro tradicional. Queria que você contasse para nós um pouquinho. Eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, e aí você emenda explicando também o que te diferencia. A pergunta que eu falo que eu faço para os meus convidados é: o que torna a Cubo de Açúcar um negócio inigualável, único, diferente? Com todo o respeito à prepotência que talvez essa frase possa soar, mas é a minha história. Acho que a gente estava conversando, né, antes de começar, e falando sobre mercados saturados e muita gente fazendo a mesma coisa, né? Muita gente vende brigadeiro, você encontra muita oferta. Eu sou de Atibaia, é uma cidade relativamente pequena, e o que torna a minha empresa única é o que eu faço do jeito que eu faço. Eu costumo falar que muita gente faz brigadeiro. Assim, sua mãe talvez faça brigadeiro. Sem dúvida. A sua tia, talvez no aniversário das crianças, possa dar de presente o brigadeiro da festinha. Mas o brigadeiro que eu faço, do jeito que eu faço, com a história que eu carrego, só eu faço. Então, acho que tem um brilho no olho e um amor por tudo que esse brigadeiro significa pra mim, que é o que torna essa empresa única. E o que eu vi nas suas mídias sociais, vi na sua divulgação, ele não é aquele, pelo menos nas festas que eu tenho visto, ele não é aquele brigadeiro tradicional, aquele redondinho. Ele existe, eu trabalho também claro, com os brigadeiros tradicionais, mas quando eu decidi transformar a Cubo de Açúcar na minha empresa oficial, no meu trabalho oficial, decidi sair do mercado de produção de eventos, eu precisava de mais, assim, eu sabia que só trabalhar com brigadeiro tradicional não ia me preencher como trabalho, assim. E aí eu fui buscar
o que me desafiaria, o que me deixaria em contato com as pessoas, o que faria existir essa produtora de eventos que existe dentro de mim, fazer sentido também com a empreendedora confeiteira. Então, hoje a gente trabalha com um carrinho de brigadeiro, então a gente serve brigadeiro na colher, nas festas, então é um carrinho personalizável com um brigadeiro que as pessoas costumam falar que é uma sensação de que você tá comendo um brigadeiro num domingo à tarde, vendo uma televisão. Então ele é diferente do brigadeiro tradicional, mas é tão bom quanto. E você trabalha com todos os tipos... Como que é o teu modelo de negócio, assim? Tá. Eventos, festas... Então a gente trabalha com diferentes públicos e diferentes formatos. Então o brigadeiro tradicional, ele acaba atendendo... todo tipo de festa num raio menor, né? Ali de Atibaia, então... Desde um parabéns com a família até um grande casamento, você pode ter um brigadeiro tradicional. E aí o carrinho de brigadeiro, ele atende toda e qualquer comemoração. Então, pra você ter ideia, eu já fiz inauguração de estacionamento, de loja. Quer comemorar? Quer celebrar? Eu acho que o brigadeiro é um doce muito tradicional nosso. Esse é o legal do brigadeiro. Não tem uma pessoa que não goste de brigadeiro? Tem. Mas assim, todo mundo gosta de brigadeiro. Brigadeiro é muito afetivo. Então toda e qualquer celebração social, casamento, festa infantil, festa de adulto, corporativo, congresso, feira, inauguração de loja, aniversário de loja, o que você quiser comemorar, eu tenho brigadeiro pra isso. Ia fazer essa pergunta por último, mas acho que eu vou antecipar ela, porque a gente entra numa questão do empreendedorismo feminino, que eu acho que é extremamente importante aqui. Tenho tocado nesse ponto com outras convidadas e quero tocar nesse ponto com você também. Então vou fazer a pergunta direta e reta, diretoria, direta e reta. Lu, dá pra viver de brigadeiro? Dá muito pra viver de brigadeiro, assim. Eu acho que há alguns anos atrás eu duvidava, eu estudei pra isso, eu fiz mentorias, quando eu decidi empreender, eu fui estudar a viabilidade de se empreender com brigadeiro. Então, viver de brigadeiro não é um acaso. Eu acho que o empreender não é um acaso, assim. O empreender pode, né, de fora parecer muito fácil, muito simples, mas tudo tem muito estudo, tudo tem muita análise por trás. Então, dá para viver de brigadeiro. Eu ensino muitas mulheres que querem empreender, mulheres confeiteiras empreendedoras, justamente sobre o potencial que o brigadeiro tem. O brigadeiro, ele é um doce que está presente em todas as comemorações. O brigadeiro não é um doce fino que vai estar presente só em casamento. O brigadeiro, ele é uma coisa que atende todos os públicos, do mais baixo ao mais alto, do mais corporativo, assim, da maior empresa que você pode. O brigadeiro, ele não é pequeno ou grande demais para estar em nenhum espaço. Então hoje eu digo com tranquilidade, porque eu vivo há 3 anos exclusivamente de brigadeiro. Então dentro, inclusive da área da confeitaria, eu diria que brigadeiro é a melhor área para se começar a empreender. Então mulher, é empreendedora, não sabe por onde começar, tá precisando mudar de vida. Para mim o brigadeiro é a porta de entrada da área da confeitaria. Cara, porque tem muita gente que quando pensa em empreender, quer uma bala de prata, né? Quer aquele produto que tá na moda, ou quer lançar alguma coisa grande para de uma vez. Quando olham para os produtos, muitas vezes do cotidiano, para produtos simples, elas dizem o seguinte: cara, esse mercado, não vou entrar nesse mercado não, porque esse mercado está saturado. Mas eu costumo dizer na minha metodologia o seguinte: cara, não existe saturação de mercado quando você define muito bem a tribo que você quer atender. Sim. E, em conjunto com isso, mais dois itens, né? A transformação que você quer gerar. Porque eu tô aqui pensando no teu case, e eu conversava essa semana sobre o teu case. Eu fico imaginando um casamento. Acho que em alguns momentos você concorre. Você concorre. Porque assim, vou falar logo, com a noiva. Mas não é com a noiva. Imagina o seguinte, num casamento tradicional, as pessoas estão sentadas na mesa e o buffet vem servindo as pessoas. Elas estão ali na mesa, tomando, comendo, bebendo. A hora que o carrinho de brigadeiro chega, elas precisam levantar. E elas só levantam, eu imagino que elas só levantam em 2 momentos. Ela levanta para cumprimentar a noiva. Para comer brigadeiro. E para comer.
E para comer brigadeiro. E isso tem um apelo emocional, assim, muito potente. Porque isso faz com que o cliente, o consumidor ou o convidado que está na festa, que é o teu cliente potencial, ele cria uma memória, né? Cria uma memória. Ah, porque eu me lembro que no casamento, que na formatura, ou na inauguração do estacionamento, tinha o brigadeiro, a Cubos estava lá e tinha o brigadeiro. Então essa tribo, esse processo de transformação, essa experiência, e depois uma oferta que é diferente das outras, né? Cara, você pode ter o público saturado, mas se você tem uma oferta diferente para oferecer para esse público que você escolheu como tribo, cara, você consegue encaixar o teu produto ali. Eu vejo que você fez isso muito bem, vem fazendo isso muito bem. Não olhei para os teus números, né? Que aqui eu sempre costumo dizer que, cara, estratégia, faturamento. A nossa última convidada que veio aqui deu uma aula para nós, que era da área financeira, mas tem um negócio. Ela falou, cara, faturamento não quer dizer nada. O que importa no final das contas é caixa, é lucro, né? Mas eu olhando pro teu negócio, eu vejo que tá bem estruturado, tá com os pilares certos. Mas comenta um pouco para nós sobre esse efeito. Realmente ele compete com a atração principal da festa ou não? Eu acho que você usou a palavra experiência, e é justamente isso, assim. Eu acho que a partir do momento que a gente entra com um carrinho de brigadeiro, a gente transforma completamente, seja a festa qual for, na experiência e na relação que esse cliente... Às vezes a gente tá ali na frente de pessoas que nunca nem viram isso. A gente tá falando de um brigadeiro que a partir do momento que você se entende por gente, a partir do momento que você é uma criança que come doce, você sabe o que é um brigadeiro, e eu tô conseguindo oferecer para pessoas adultas a primeira vez que elas estão entrando em contato com o brigadeiro servido desse jeito. Isso é muito potente, isso é muito incrível. Então, assim, ver a reação das pessoas, acho que por isso que pra mim é também muito legal trabalhar com um carrinho. Você consegue ver o olho da pessoa, você consegue ver a pessoa comendo brigadeiro falando assim, isso aqui é a melhor coisa que eu já comi na minha vida. Porque eu tô dando pra ela a oportunidade de viver uma coisa pela primeira vez. Quantas vezes você vive uma coisa pela primeira vez na vida adulta? Eu nunca vi isso na minha vida. Que coisa incrível, isso aqui é você que faz. Então, uma mesa de doce num casamento é incrível, mas você espera ver uma mesa de doce num casamento. Exatamente. Um brigadeiro, e acho que o carrinho de brigadeiro especificamente, ele tem uma coisa da personalização. Eu ofereço pro cliente, noiva, pros clientes em potencial convidados, 4 sabores de brigadeiro, 4 sabores de granulado. Então, numa festa, essa pessoa tem 16 combinações pra fazer. Ela não vai na mesa e vai pegar um camafeu. Ela não vai na mesa e vai pegar um docinho de nozes. Ela pode falar assim, agora eu quero esse com esse. Nossa, mas esse com esse fica bom? Não, ó. E aí você vê a conversa das pessoas Não, ó, esse com esse é muito legal. Ó, você já comeu? Então eu acho que o carrinho de brigadeiro vem pra transformar a relação das pessoas com o brigadeiro. Isso é muito legal. Se tratando de um doce tão tradicional quanto o brigadeiro. E aí ele pode, assim... Eu já tive noiva que entrou com um carrinho de brigadeiro na festa. O brigadeiro fica no meio da pista de dança. Eu fico andando na festa com um carrinho de brigadeiro. Então é uma atração, assim. Tanto quanto uma banda, tanto quanto um bar. O carrinho de brigadeiro hoje ele entra como uma opção de atração, assim. Eu tenho noivas que juntam e parcelam o máximo que elas conseguem, porque é a atração do casamento. A única coisa diferente que elas vão ter no casamento vai ser o carrinho da Cubos, assim. Então isso é muito especial, assim, pra tá na parte mesmo, assim, tá dentro da vida dessas pessoas, tá dentro da história dessas pessoas, tá dentro da lembrança, quando as pessoas lembrarem dessa festa, lembrarem desse evento da empresa, falar, puta, tinha aquele carrinho de brigadeiro que era muito legal. Eu não sei se você... Eu vou te entrar num assunto. Se você não se sentir à vontade, não precisa... Não tem assunto que não conversamos. Mas, cara, não tem nada mais potente no negócio do que você causar uma experiência legítima e transformadora pro teu cliente. Cara, isso literalmente é o que faz formar fila de clientes. Você causa aquela experiência legítima e transformadora.
Nos meus estudos, uma experiência legítima e transformadora, diretoria, ela faz você ser capaz de ter um preço de 3 a 10 vezes maior do que seu concorrente. Por quê? 3 vezes, indústrias normais mais consolidadas. Quando você entra por uma indústria mais disruptiva, um aplicativo, e aí você entra nos 10 vezes mais, né? Que a gente chama empresas mais exponenciais, assim. Eu vou ter que te fazer essa pergunta. Eu vou fazer de forma mais tranquila. Uhum. Essa relação de você olhar para o seu concorrente direto, que é o brigadeiro tradicional, e falar assim, cara, eu tenho condições hoje de trabalhar com um preço de 3 a 10 vezes maior do que o meu concorrente. Sim. Eu mesma sou a minha própria concorrente, né? Assim, eu tenho um catálogo de brigadeiro tradicional e eu tenho um catálogo de carrinhos. E aí, hoje, eu mesma tenho públicos diferentes. O carrinho de brigadeiro não é pra todo mundo. O carrinho de brigadeiro não é pra uma festa em casa pra 15 pessoas. Então, eu acho que essa também é uma diferença que faz o meu negócio conseguir atender todos os públicos e todas as festas, é que se o carrinho não é pra você, eu mesma consigo atender a sua festa. Putz, Lu, eu só vou fazer uma festinha em casa, 15 pessoas, tá aqui, eu tenho um catálogo que vai te atender, que é esse preço normal. Agora eu tô fazendo um casamento, 150 pessoas, eu quero uma experiência incrível. Eu consigo te atender com esse tradicional, mas eu também consigo te atender com um valor muito maior, porque tem o valor agregado da experiência, para quem quer uma coisa a mais. Então, hoje eu mesma trabalho com diferentes públicos. Eu tenho públicos de festas menores, de coisas mais locais, e eu atendo feiras de 3 dias de grandes empresas em São Paulo. Então, sim, é a experiência, mas eu não acho que é o brigadeiro por si só. É o brigadeiro com o adicional da experiência, assim, é impossível você cobrar de 3 a 10 vezes mais na tradicionalidade. Assim, são pouquíssimas, e aí eu acho que são, assim, dentro do ramo da confeitaria, são nichos muito específicos, e aí eu acho que é 1 em 1 milhão que consegue entrar nesse valor de mercado muito alto. Mas dentro do tradicional você tá limitado, porque esse mercado tá saturado. Então, esse mercado sempre vai ter alguém que vai fazer mais barato. Então, se eu cobro muito caro, puta, mas tem outra ali que faz... Porque é uma coisa simples, ela não tá procurando, talvez, o melhor. Então, se você entra no mercado saturado, você consegue ter sucesso dentro de um mercado saturado com seus diferenciais, com qualidade, com apresentação, com um bom atendimento. Mesmo dentro de um pequeno mercado saturado, você consegue brilhar e crescer. Mas não é dele que você vai viver. Então, esse hoje representa 30% do meu faturamento, ele ainda vem. Então, hoje eu não abro mão de ter o meu brigadeiro tradicional. Ele é 30% do meu faturamento. Mas o que me permitiu me demitir, sair de um burnout corporativo e olhar e falar, hoje eu vivo de brigadeiro, foi a experiência. Então, foi a transformação de sair de um mercado saturado para gerar experiência e transformação. Exatamente. Vou sair do meu roteiro e eu vou entrar numa outra seara, porque eu achei extremamente importante conversar com você, diretoria. Isso aqui é o WhatsApp, certo? Às vezes eu tô aqui no WhatsApp e tem aquela caixinha que é o atualizações. E a empreendedora, ela coloca lá assim, ó, às vezes ela vende um produto da marca X, seja um produto da área de perfumaria, né? Não vou falar o nome aqui. Seja uma marca própria de roupa ou uma marca de roupa. E essa empreendedora ou este empreendedor, o que ele faz? Ele literalmente posta as fotos aqui nessas atualizações e diz o seguinte, estou com novos produtos, me chamem. Vou te usar de exemplo, mas aí eu queria que você se aprofundasse nisso. Quando eu entro nas suas mídias sociais, eu vejo que você é uma ótima contadora de histórias. Eu vejo, e aí eu quero que você fale sobre isso, não vou entrar no... Mas eu vejo que eu não vejo você oferecendo produto. Eu vejo você envolvendo o teu cliente
o teu prospect, o teu futuro cliente, aquela pessoa que está tendo contato com o seu produto, eu vejo você envolvendo ele com as suas histórias, se explicando de onde veio, para onde vai, como é que você faz isso, como é que você surgiu, para onde você vai. E para mim, o empreendedor, o dono de negócio, que consegue ter uma narrativa, não precisa ser uma super narrativa, mas que ele usa a narrativa a favor dele, tem uma probabilidade maior de gerar fila de clientes. E você, como uma comunicadora, não podia deixar de fazer essa pergunta para você. Como é que você enxerga a narrativa e como é que você usa ela para gerar essa experiência, né? Que a experiência começa bem antes. Sim, é verdade, assim, dificilmente você vai ver uma postagem, um stories ou alguma coisa nas redes sociais dizendo compre. Só quando tem uma estratégia de venda, uma coisa muito pontual, mas assim, eu costumo dizer que a venda ela vai acontecer naturalmente. Então hoje, o Instagram é uma rua movimentada 24 horas por dia, e a sua loja precisa estar aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então eu costumo dizer que o Instagram tem que estar pronto para receber quem quer que seja, a qualquer hora que seja. Essa pessoa precisa entrar e ela precisa entender o que você está fazendo ali. Então hoje você consegue atingir infinitos públicos com um Reels viralizado, com o seu número de seguidores consegue aumentar de forma muito rápida com pessoas novas chegando. Então, a gente já entendeu a fórmula de fazer as pessoas chegarem, mas eu acho que o pulo do gato é como eu vou fazer essas pessoas ficarem. Porque chegar é apertar um botão. Sair, ela precisa olhar e falar, meu, o que isso aqui tá fazendo aqui? Entrar, o processo de sair é muito maior do que o de... É muito mais difícil, é muito mais longo você parar de seguir do que você simplesmente se interessar. E não vai ser venda, 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 venda que vai fazer essa pessoa ficar. Porque talvez essa pessoa... Eu tenho mensagem de gente falando assim, eu nem tô grávida ainda. Quando eu tiver, eu vou contratar você. Só que eu preciso fazer com que essa pessoa fique no meu Instagram até ela ficar grávida, até ela fazer o chá dela. Eu tenho gente que eu nem sei de onde veio, pra onde vai. Então, eu acho que o Instagram ele é uma grande forma de você mostrar o seu trabalho. E aí, automaticamente, isso vai gerar venda. Então, como que eu atraio grandes empresas? Postando que eu trabalho com grandes empresas. Olha que esse foi o congresso que a gente atendeu. Em nenhum momento eu tô dizendo grandes empresas, olha aqui o trabalho incrível que a gente faz. Não diretamente. Sim, claro. Então eu acho que é um trabalho muito forte de você entender que a venda, ela é uma consequência de todo o trabalho, de história, de aproximação de cliente, de identificação. Eu acho que as pessoas se encantam muito pelo fato de eu ser uma mulher nova, empreendendo, sozinha. Hoje eu falo com mulheres de microempreendedoras. Eu sou uma pessoa que não tenho funcionários, eu tenho uma família que me dá suporte, mas a empresa é dentro da minha casa. Então eu tenho um tamanho muito pequeno, com um alcance muito grande. E eu acho que as pessoas ficam encantadas com como essa menina consegue fazer tudo isso. E a partir do momento que eu entendi que é isso que brilha o olho das pessoas, é essa história que eu uso. Então, cada pessoa, cada mulher, cada empreendedor, cada empreendedora vai ter um ponto de identificação. E é isso que vai fazer vender. Não é você postar falando agenda aberta, não é você postar falando compra está acabando. É a pessoa falar, cara, de todas as pessoas que trabalham na cidade de São Paulo com carrinho de brigadeiro, é essa menina que eu quero contratar, porque olha o corre que ela faz. Então, pra mim, é muito claro que a venda é consequência. É muito claro que cliente vem de tudo que eu construo, de toda a história que eu conto. Pra mim foi muito marcante quando eu, há 2 anos atrás, aluguei a minha casa pra expandir a empresa. E aí eu fiz um vídeo mostrando, olha, fiz um reels assim da casa nova, que legal, a empresa agora vai expandir, a gente vai ter uma cozinha própria. A quantidade de clientes, não é amigo, não é conhecido, são clientes que não têm nenhuma relação pessoal comigo comemorando a minha conquista. Então, isso é muito maior do que qualquer relação de venda, porque eu tenho uma relação com essas pessoas, eu faço parte de alguma forma dos momentos de celebração dessas pessoas. A confeitaria me permite estar nos momentos mais felizes
da vida das pessoas. Seja num parabéns de 15 pessoas dentro de casa, seja num bolinho pra chá revelação, ou seja num grande casamento pra 300 pessoas, numa feira que a pessoa me encontrou e falou: nossa, eu sigo você no Instagram e sempre quis provar. Então, pra mim, toda essa relação vai gerar venda em algum momento. E você reconhece isso, né? Que você faz parte do momento mais feliz da vida das pessoas muitas vezes, né? Sim. Porque tem dono de negócio que ele faz parte de um momento marcante da vida do cliente e não consegue utilizar isso, vou colocar, a favor da estratégia dele, ou a Sim. favor da empresa dele, porque no final das contas é isso que vai gerar fila de clientes. Quando você entende que você faz parte desse momento mais feliz e você traz isso para você. Aí, ao invés de você... claro, eu vou falar de improviso aqui. Ao invés de você vender brigadeiro, você vende essa participação. Você vende memória. Você vende memória. Então, quando a pessoa for lembrar da festa de 1 ano, eu tenho uma cliente que eu fiz o chá revelação da filha dela e agora eu vou fazer a festa de 1 ano. Então, é uma honra e uma responsabilidade tá presente nos momentos mais especiais, porque se eu estragar, eu vou estragar o casamento da pessoa, sabe? Se acontecer alguma coisa de errado, é um grande momento. É a festa de 1 ano da filha dela. Mas eu acho que tudo se conversa. Eu acho que se conversa no diferencial, se conversa na experiência. Eu acho que são várias pedrinhas que vão subindo de um Instagram, de uma comunicação, de uma conversa. As pessoas se identificam muito com a minha história, as pessoas ficam no meu Instagram porque o conteúdo é divertido, porque é engraçado, porque eu posto a produção, N motivos. E aí todas essas pedrinhas, quando elas se amarram, elas geram a venda. E é um trabalho, e aí talvez seja onde as pessoas se percam, porque o objetivo é a venda, lógico. O objetivo final é o dinheiro entrando. Temos um negócio. Temos um negócio, temos que viver de brigadeiro. Só que é um trabalho muito grande. A venda é a pontinha de um trabalho muito grande. É muito cansativo. Eu falo assim que o meu sonho era só fazer brigadeiro. Fazer brigadeiro é a menor parte do meu trabalho hoje. Porque eu sou uma microempreendedora que hoje ainda não tenho capitalização para terceirizar funções. Então hoje eu absorvo, que é a realidade da grande maioria dos empreendedores brasileiros. Não tenho como pagar uma agência de marketing, eu não tenho como pagar uma equipe. Sou eu, no momento que eu estou da minha empresa. E é um trabalho muito grande para gerar venda. E as pessoas, às vezes, não têm a paciência, o conhecimento, ou o que quer que seja necessário para construir esse monte de degrau para chegar na venda. Aí eu falo assim, mas nossa, eu tô aqui, eu não consigo vender nada. É claro que você não consegue vender nada. Você não posta nada no Instagram, porque você não conversa com o seu cliente. Então, acho que às vezes o empreender, as pessoas só veem a ponta do iceberg na hora de empreender, mas tem um caminhão por trás que carrega tudo isso. Me lembrei de um negócio agora, cara, vou contar essa história. Sabe que eu tenho um tio e uma tia que eles também trabalham com buffet. Uhum. E aí a gente tá falando de Instagram. Eu vou dar um outro exemplo aqui, tentar dar um exemplo físico, assim. Meu, esse cara, ele já tava... Um abraço pro Gilberto. O Gilberto, minha tia Paula e o Gilberto, eles já estavam bem, assim, de vida, por conta do buffet, assim, sabe? Passaram por uma situação muito ruim, já estavam bem de vida do buffet. Você acredita, Lu, que o Gilberto, ele ia pra porta do supermercado, ele colocava a perua, a Topic, o caminhãozinho dele, na porta do supermercado, e ele começava a fazer aqueles bichinhos de bexiga, aqueles de balão, sabe? Aqueles bichinhos de balão, e entregava para as crianças. O cara tem festa, buffet infantil. Cada balão que ele entregava para a criança, dava um cartão para a mãe ou para o pai. Balãozinho para a criança, cartão para o pai. E o cara fechava a festa desse jeito. Esse era o ponto de contato. Hoje, nosso ponto de contato é o Instagram, inclusive o meu, né? Mas o ponto de contato... Ele encontrou um ponto de contato ali, que era a frente do supermercado, e ali ele fazia o marketing dele, ao invés de ser um post, era um balãozinho,
E ao invés de ser, eu clica aqui e me siga, o meu contato era o cartão, era o cartão dele. E aí você vai me dizer que isso não é estratégia? Pô, Eu acho que hoje o mercado do empreendedor tá muito saturado de fórmulas mágicas, de cursos que vão fazer você crescer 10 vezes em um mês. A palavra estratégia, acho que ela carrega muito peso, assim, de que, nossa, para eu ter uma estratégia, eu preciso ter. Talvez estratégia seja fazer balão na porta do mercado, assim. Eu acho que estratégia é qualquer coisa que vai gerar retorno para o seu negócio. Talvez para mim estratégia seja postar um reels dizendo que eu conquistei a minha casa com uma produção maior, assim, e aí quando você olha, você fala, putz, mas isso não é nada demais, mas talvez justamente essa seja a estratégia do ponto de contato, de relacionamento com o meu cliente, que vai fazer ele ficar, que vai na minha casa pegar brigadeiro e fala, meu, que legal que você tá aqui, eu queria conhecer, queria ver, parabéns, eu acompanhei. Essa é a estratégia, assim, então acho que o microempreender, ele precisa ser descarregado um pouco desse peso do precisar fazer, do precisar ter, do precisar... Você precisa de muito menos, você precisa, na verdade, abafar um pouco o fora, assim, porque eu acho que quando você tá empreendendo, o Instagram é muito... Todo mundo tá muito bem no Instagram, né? Assim, eu passei por essa fase, assim. Por que tá todo mundo fazendo e eu não? Por que tá todo mundo vendendo e eu não? Por que tá todo mundo com 10, 15 festas no fim de semana e eu não? E aí é um trabalho de você tapar isso, voltar pra dentro e falar o que eu preciso fazer. É ir na porta do mercado, fazer balão, entregar cartão? Então tá bom, assim. Então é se desvencilhar um pouco de fórmula mágica, assim. E entender o que funciona pro seu negócio. Se for tão simples quanto fazer balão na porta do mercado, abraça isso, assim. Eu acho que a gente tá sendo muito julgado o tempo todo pelo precisar, pela grandiosidade do que tem de oferta, de estudo, de crescimento no mercado. E às vezes é muito mais simples do que parece ser. Às vezes é só uma festa bem feita que vai te gerar, e eu sempre falo que uma festa puxa a outra, porque daí alguém pega um cartão, às vezes, outro dia eu fechei um evento imenso, porque numa formatura de não sei quem, pegou o cartão que indicou e chegou na festa, e hoje eles são meus clientes fixos de festa de fim de ano para 700 pessoas. Então uma que, porque você nem sabe, mas às vezes a sua estratégia é um evento bem feito. Um evento bem feito, que vai gerar experiência, que vai gerar... E é um efeito borboleta, né, assim... sem dúvida. Então, às vezes é mais simples do que parece. Sabe que eu tô nessa de estratégia faz 3 anos. 3 anos, centenas de entrevistados, centenas de artigos lidos, brasileiro, fora, pesquisa no Brasil, pesquisa fora do Brasil. E aí, é claro que a gente tem várias definições para estratégia. Mas você sabe qual que é a palavra que aparece em todas as definições de forma recorrente? Valor. Estratégia de geração de valor. Só que de falar geração de valor é muito, às vezes é muito complexo. Uhum. Mas geração de valor nada mais é do que a gente está falando até agora. Cara, de que forma que você consegue criar uma experiência diferente para o teu cliente ou para o seu prospect? Cara, se você fazer balãozinho você vai gerar uma experiência. Se é você vai gerar outra experiência. Se fazer aqui, você vai gerar outra experiência. Eu tento gerar experiência através do podcast. Mas, cara, é isso. É você gerando experiência. E às vezes você não precisa fazer aquele mega evento que você vê o influenciador X fazendo. Até porque você nem sabe se a empresa que tá fazendo a festa do influenciador XPTO tá ganhando dinheiro pra isso. Exato. Eu prefiro fazer uma festa de 30 pessoas e ganhar, porque às vezes e eu sempre falo isso pras minhas alunas, assim, visibilidade não é retorno, número de seguidor não é retorno. Eu já fiz parceria com um influenciador de 5 milhões de seguidores, que não me gerou um seguidor a mais. Porque não é, assim, retorno é contrato fechado, dinheiro na conta. Então, para escolher bem, assim, a gente se perde muito fácil no começo do empreender, assim. Chegou um momento. O Cadu tá ali. Eu sempre trago um presentinho para os nossos convidados, né, Cadu? O Cadu tá ali só na produção. O que eu tenho feito com alguns convidados?
eu tenho... O trabalho que eu tenho feito fora, para algumas empresas, para alguns donos de negócio, eu costumo dizer o seguinte: cara, você precisa no mínimo ter o que eu chamo de projeto estratégico. No mínimo você precisa colocar essa tua visão no papel. Porque depois que você colocou essa tua visão no papel, cara, vendas vem beber da tua visão, e aí o teu vendedor, ou você mesmo, quando estiver vendendo, vai comunicar aquilo que você colocou como visão no papel. Se você tem uma área de marketing, uma agência, essa agência ela vai beber dessa tua visão para criar as coisas, não vai criar de forma aleatória. Então, um projeto estratégico é aquilo que realmente traduz a visão do dono, traduz a estratégia do dono, sendo colocado dentro de um projeto. E aí, até como um exercício, eu fiz um projeto estratégico para você que eu queria que você visse. Esse é o projeto estratégico da Cubo de Açúcar. Deixa eu mostrar aqui para a galera aqui. Boa. Gente, esse é um trabalho de consultoria. Eu quero que você leia, eu quero que você leia o primeiro, a tribo que reconhece o teu valor. Minha tribo são pessoas que acreditam que toda celebração merece um toque inesquecível, algo doce, criativo e memorável. Buscam surpreender seus convidados com uma experiência que vai além da mesa de doces, desejam transformar pequenos momentos em grandes memórias afetivas e sentem que cada detalhe da festa precisa expressar cuidado, carinho e personalidade. Se a minha mentora vê isso aqui, ela vai achar que foi pego do PPT estratégico da Cubo de Açúcar. Então, estamos alinhados. Dentro da minha metodologia existem 7 passos, que são complementares e sequencial. Então, primeiro você encontra a sua tribo, depois você estipula qual é o seu efeito antes e depois, que o pessoal por aí fora chama de proposta de valor. Depois você vai pensar no produto que é a tua oferta. Aquilo que a gente comentou no 4º passo, qual que é o seu jeitão de fazer esse jogo, qual que é o seu jeitão de fazer as coisas, quais são suas forças. Com esses 5, aí sim você estabelece seu posicionamento, que é o lugar onde você reina. Quando você estabeleceu um posicionamento, aí você começa a pensar em crescimento exponencial. Aí você começa a pensar em escala. Aí você começa a pensar no que a gente chama de fila de clientes. Porque muita gente, ela tem uma proposta de valor e já acha que vai escalar o negócio dela no próximo mês, né? E não vai, cara. Você tem vários passos até você conseguir. Tô nessa há 10 anos. E acho que como o meu olhar é para microempreendedores, eu tenho que eu demorei muito para chegar e ficar em paz com essa questão da expansão e da fila de clientes, que você não precisa expandir para o Brasil inteiro para ser uma grande empresa. Excelente. Você não precisa ter 10 funcionários, assim, para pequenas empreendedoras que estão precisando começar, assim, ou muito durante o caminho as pessoas falam, não, daqui a pouco você vai ter quiosque no shopping, vendendo brigadeiro. Eu falo, puta, eu acho que eu não quero ter quiosque no shopping, eu acho que eu não quero ter 10 carrinhos. Talvez a minha fila de clientes de 2 carrinhos e a minha gestão é suficiente para mim. Então, eu acho que muito do externo valida grandes negócios como volume, e eu acho que é importante, tendo um olhar para microempreendedores, que o micro também é muito grande, o micro também dá muito retorno, o micro também dá muito trabalho. Então, que você consegue fazer, você precisa de estratégia, você precisa de um caminho muito longo, mas que você não precisa levar para o Brasil inteiro. Sem dúvida. Eu demorei muito para ficar em paz com essa decisão de que talvez a minha empresa seja uma empresa de Atibaia, que atende região, e eu tenho a minha grande fila de clientes que eu consigo atender e ser feliz, e ter minha vida pessoal, e ter o meu faturamento. Sem dúvida, porque no final das contas, o caixa é rei. A lucratividade é o que sobra no seu bolso, é o que manda. Eu conheço empresas que têm, vamos colocar assim, um escritório numa cidade, e conheço empresas que têm X escritórios no Brasil. Literalmente, a lucratividade é a mesma. O que sobra para o dono do negócio no fim do mês
É o mesmo. É claro que são jogos diferentes, Sim. cada um tá se preparando para um futuro diferente. Mas muitas vezes, cara, quanto mais você. Existe o que a gente chama de dor do crescimento também. Muitas Exatamente. vezes, quanto mais você cresce, menos dinheiro você deixa de colocar no teu bolso. E é uma escolha sensata, estratégica do empreendedor, não querer crescer, não querer expandir para o Brasil inteiro, né? E eu acho que a gente não pode deixar de lado o brilho no olho do empreender. Sabe assim? Sei. O que brilha é seu olho. Porque se você for crescer porque estão mandando crescer, porque faz sentido crescer, porque tem potencial pra crescer, mas esse não é teu sonho, não é isso que brilha teu olho, não faz sentido. Então, tendo uma empresa que é tão ligada à minha história, que é tão ligada à minha vida, o brilho no olho é o que Sim, é o que sei. rege, sabe? Assim, e eu acho que quando você empreende, existe um sexto sentido, assim, existe a estratégia, existe o papel, mas existe uma coisa que talvez só uma empreendedora feminina consiga sentir, saber, e você sabe quando é hora de dar um passo, você sabe quando é hora de movimentar, você sabe quando é hora de parar. Isso precisa ser ouvido e respeitado, porque senão você vai Uhum. dar passo que não é passo pra você dar, assim, que tá tudo bem você ter o tamanho que você tem, tá tudo bem crescer horrores também. Então, eu acho que um pequeno negócio não deixa de ser um negócio de fila de negócio, só de fila de clientes, só porque ele é um pequeno Não, sem negócio. dúvida, sem dúvida. E você falou bastante sobre as tuas mentorandas. Conta pra nós um pouco dessa sua outra faceta, da sua como mentora. O que você tem feito, o que você tem visto e como é que você tem ajudado essas empreendedoras? Eu acho que a mentoria foi uma demanda que surgiu, assim, conforme o Instagram foi crescendo, o carrinho de brigadeiro foi sendo viralizado no Instagram, da mesma forma que os clientes estão vendo isso pela primeira vez, as confeiteiras também estavam vendo Hum. isso pela primeira vez. E aí começou a vir muita demanda mas me ensina, eu também quero fazer isso. Eh, e eu aprendi eu carpinei o mato de viver de brigadeiro. E se eu aprendi, por que não facilitar a vida de outras mulheres? Então hoje eu dou mentoria de carrinho de brigadeiro e eu falo que não é uma aula de brigadeiro. Você não vai aprender a fazer brigadeiro comigo. Aprender a fazer brigadeiro, tem um monte de confeiteira que dá curso, tem um monte de vídeo no YouTube. Comigo você vai aprender como começar do zero um negócio de carrinho de brigadeiro. O que é ser uma confeiteira única dentro desse mercado, como é que você vai mostrar essas suas diferenças, como é que você vai migrar o seu Instagram de uma confeitaria tradicional para uma confeitaria de carrinho de brigadeiro. É, então são mulheres de qualquer lugar, de qualquer relacionamento com a confeitaria. Eu tenho desde pessoas que já têm uma confeitaria e queriam só migrar para o carrinho de brigadeiro, a pessoas que estão perdidas sem saber o que fazer e querem começar a empreender. E aí o brigadeiro, eu sempre falo que é uma ótima porta de entrada. O brigadeiro ele tem um custo inicial muito baixo. Você Uhum. precisa de uma panela, uma balança e uma pá, e você faz uma colher, e você faz um brigadeiro, então tem um investimento inicial muito baixo, um retorno muito legal. Então hoje a grande honra da minha vida como empreendedora é conseguir fazer com que outras mulheres, outras pequenas empreendedoras possam também olhar para o brigadeiro de uma forma diferente, assim, olhar e fazer um investimento que talvez no futuro permita com que elas vivam de brigadeiro. Assim, eu tenho diversas alunas que fazem muito sucesso e é uma honra receber mensagens. Uma aluna minha de Araraquara me mandou mensagem outro dia falando: a gente tá inaugurando o primeiro espaço, queria muito que você viesse, porque eu não teria conseguido sem, Ah, que sem o seu felicidade. conhecimento. E aí vira uma rede, assim, eu não consigo atender o Brasil inteiro. Então, hoje eu consigo indicar alunas em Curitiba, alunas no interior de São Paulo, alunas em Belo Horizonte. Então, é uma forma de falar para o meu cliente: olha, eu não consigo te atender, mas eu ensinei essa pessoa. Se ela tá fazendo tudo direitinho, ela vai te atender do mesmo jeito que eu te atenderia. Então, também é uma forma de eu aumentar a minha própria rede de atendimento. Talvez eu não queira atender o Brasil inteiro. É, mas talvez esse ponto de ter outras empreendedoras, permitir com que outras Uhum. empreendedoras tenham uma vida paga pelo brigadeiro, isso é uma coisa que me preenche de outra forma, assim, do empreender. E quando a gente
tentando ajudar outras empreendedoras de vários segmentos, setores e mercados. O que você tem visto? Onde mais pega, assim? Onde as empreendedoras estão mais, vamos dizer, errando? Fazer brigadeiro é a última parte do negócio. Não basta só fazer um bom brigadeiro, assim. E acho que essa é a grande dificuldade, é você conseguir rodar todos os pratos sem cair nenhum. Uhum. Não pode cair nenhum. Porque se cai, alguma coisa fica pra trás. Então, assim, é o atendimento, é o WhatsApp, é a produção, é o estoque, é o Instagram, é a estratégia, é o post, é a arte, o atendimento, é a festa, é o carregar o carro, é o descarregar o carro, é o atendimento. É muita coisa. Fazer brigadeiro, 5% da produção. E hoje tem panela que faz isso sozinha. Você nem precisa necessariamente estar lá fazendo. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, assim, achar que simplesmente fazer um bom brigadeiro é suficiente para ter um negócio de sucesso. E exige, assim, existe uma mentoria de estratégia, existe uma mentoria de financeiro, entender sobre precificação, é muito estudo para você chegar no ponto de falar, eu tenho um micronegócio. Isso para você chegar num micronegócio de sucesso. Porque recente saiu um dado do Sebrae, né? O Sebrae, ele disse que ele tem um dado que é mais ou menos assim, que um pouquinho mais de 50% das empresas que abrem por ano são pessoas que saíram dos seus... Por exemplo, você é confeiteira numa padaria ou em qualquer outro lugar, e aí você, como você sabe fazer muito bem aquele produto, você... então vou abrir meu próprio negócio. Não dura um ano. A maior taxa de mortalidade está aí, acima dos 80% das pessoas que são experts no assunto e migram pro empreendedorismo. Eu tenho visto bastante isso também. E muitas vezes a pessoa fica tão apaixonada pelo produto que ela só quer fazer brigadeiro, quer melhorar o brigadeiro e esquece de melhorar a comunicação, esquece de melhorar a parte financeira. É o que eu tenho visto, né? Em outros ramos. Esquece outras coisas que também são fundamentais no negócio, né? Não sei se essa tua... Bom, você acabou de dizer que é um pouco do que você tem visto também, né? E não trazer individualidade pro seu negócio, assim. Não trazer a sua história, não trazer vender brigadeiro pelo brigadeiro. Porque aí você entra na grande massa da grande mercado saturado. Então, assim, as minhas alunas que eu vejo que têm sucesso são alunas que contam as suas histórias, assim. São alunas que você olha e você vibra pela loja nova sendo aberta em Araraquara. É uma aluna minha de Minas que engravidou e você fica muito feliz pela... Sabe, assim? Então... E elas compartilham isso, assim. Eu acho que existe uma linha tênue, eu sempre falo isso em aula. Existe uma linha tênue entre você mostrar a sua história e você mostrar a sua vida pessoal. Acho que o Instagram corporativo, ele não é feito pra você contar ali o seu dia a dia, mas as pessoas precisam conhecer a sua história. E se uma gravidez é parte importante da sua história para ser compartilhada, as pessoas vão vibrar com você. Se abrir uma loja... Então, você entende como são sonhos diferentes? A gente tá uma num sonho extremamente pessoal e uma no auge do que pode ser uma confeitaria que abre uma loja física. Mas as duas são conquistas que são celebradas pelas pessoas, pelos amigos, pelos clientes. Então eu acho que é isso. São duas que fazem brigadeiro, são duas que têm carrinho. Sou eu que conquistei a minha casa para expandir a produção. Tá cada uma na sua história. Cada uma produzindo o seu tipo de brigadeiro. Mas são histórias, assim... as pessoas cada vez mais se interessam por histórias reais. As pessoas querem cada vez mais saber quem é que tá por trás, quem é que tá fazendo isso, quem é essa pessoa, quem é essa história, principalmente se tratando de pequenos, assim, de pequenos empreendedores. Então, isso é muito importante. Eu vejo muita gente que não consegue deslanchar porque ou tem receio, ou tem medo, ou não sabe como se portar na hora de contar essa história, assim. Então, é muito importante, assim. E aí, tem uma frase da mentoria que é: todo mundo faz o que você faz. Mas como você faz, ninguém faz. Ninguém atende no carrinho de brigadeiro igual eu faço. Nem o meu irmão, que é meu backup de atendimento. Que é sangue do meu sangue, ele não atende do mesmo jeito que eu. Porque só eu consigo entregar a minha história, só eu consigo entregar o meu relacionamento, o meu histórico de conversa com o cliente. E é isso. É como você faz em qualquer ramo, assim. É como você
como você imprime o que é seu dentro de um negócio saturado. É isso que vai fazer você brilhar. Eu ia te falar para dar a última mensagem para Acho que eu me adiantei. essa diretoria, mas acho que você se adiantou e já deu uma bela de uma última mensagem, cara. Passou rápido o tempo, né? Passou, queria mais uma hora. Eu também. Dava pra conversar, tinha papo. Também. Acho que a gente podia marcar a segunda rodada, hein? Acho que a segunda rodada, acho que importantíssimo. Eu quero te agradecer. Antes de te agradecer, queria que você deixasse seus contatos, embora eu vá deixar aqui embaixo, mas deixe seus contatos, quem quiser te achar, onde te acha, como te encontra e tudo mais. Tá bom. Eu tô exclusivamente no Instagram, @cubosdeaçúcar, sem o cedilha, cubos de açúcar. E aí lá tem todos os meus contatos, tem contato do WhatsApp. Quiser falar no WhatsApp, sou eu mesmo que vou te responder, sou eu que vou te mandar seu orçamento. Então, estarei à disposição em todos os canais possíveis da Cubos. Será comigo a conversa. Quero te dizer que foi um prazer. Prazer foi meu. Foi uma experiência marcante, extraordinária, inigualável ter você aqui nesse podcast. Muito obrigada pelo convite. Te agradeço, viu? Obrigada. Diretoria, eu não vou nem finalizar, porque foi sensacional, inigualável. Até o próximo episódio. E esse foi o Fila de Clientes, o podcast. Uma produção independente para ajudar donos de negócios a sair do vazio e criar fila, lucro e respeito. Apresentação, Emerson Feliciano. Se você quer anunciar nesse podcast, entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br. Quer ser a estrela desse podcast e ser um dos meus entrevistados? Entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br.